queridos, que a graça e a paz estejam em seu coração. Eu sou o pastor Weder Moreira e gostaria de bater um papo aqui rapidamente com você. Estou pensando aqui sobre ministério e eu gostaria de dizer algo a você, jovem, moça, rapaz, que deseja o episcopado, que deseja servir no santo ministério. A palavra que Deus me deu é: não abra mão da preparação. Antes de José administrar o Egito, ele aprendeu a administrar a casa de seu pai, a casa de Potifar e a prisão, para só depois de preparado servir como administrador na terra do Egito. Este é um dos grandes problemas dessa geração. Muitos estão abrindo mão da preparação. Pregar a palavra, ensinar a palavra, é muito mais do que subir no púlpito, abrir a Bíblia e falar. É necessário ter o que falar. A palavra de Deus é preciosa e nós precisamos nos preparar para servirmos a Deus e ao reino dele com excelência. Dedique-se à preparação. Escute só, não faça do ministério a sua última opção. Existem pessoas que acham que o ministério é a última opção. Pensam, já que eu não dei certo em nenhuma área, eu vou para a obra de Deus como se ministério fosse cabide de emprego. Escute só, para servir no santo ministério é preciso ter chamada. Eu me lembro da minha vida, quando olho no passado recente, numa retrospectiva, e vejo como se deu a minha chamada. Eu me lembro que eu havia estabelecido na minha vida um alvo profissional muito bem definido. Eu estava no 3º ano da faculdade de Direito e o meu desejo era ser advogado, prestar concurso público e ter uma vida profissional estável. De modo que eu jamais queria o ministério. Eu tinha como prioridade a minha vida profissional. Quando Deus me chamou para servir no ministério da palavra, da pregação da palavra e do ensino, eu tinha outras opções. O ministério não foi para mim a última opção e eu não enxerguei a minha chamada como um cabide de emprego. Eu tinha um rumo, um alvo bem definido. De modo que quando Deus me chamou e eu precisei chegar a esse nível de renúncia, de deixar para trás a minha vida profissional para dedicar-me exclusivamente ao que Deus estava me chamando, eu fiz porque senti da parte de Deus realmente a chamada palpitar no meu coração. E eu senti na prática o que disse Jeremias: os meus ossos queimam se eu não cumprir o propósito pela qual eu fui chamado, eu fui escolhido. Eu vejo jovens, eu vejo moças, rapazes que querem fazer a obra de Deus, mas estão enxergando o ministério como se fosse um cabide de emprego. Em nome de Jesus, a chamada de Deus deve ser valorizada. Para servir a Deus no santo ministério, você precisará fazer renúncias. Eu estou falando também da questão da preparação. Se dedique mesmo ao estudo. Por incrível que pareça, desde a minha adolescência, eu desenvolvi o hábito da leitura. Sempre gostei de ler. E em determinado momento na adolescência, eu, por ser crente, na escola, comecei a ser confrontado com algumas verdades que estavam sendo me apresentadas pelos professores. Isso me levou a pesquisar mais a fundo certos assuntos bíblicos. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Anísio, um irmão aqui de Garapava, que tem uma vasta biblioteca. Esse irmão foi usado por Deus para fomentar ainda mais esse hábito de leitura, mas ele me emprestou diversos livros para que eu pudesse estudar, e isso foi despertando em mim o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Eu me lembro que o primeiro curso de teologia que eu fiz foi com 14 anos, o curso básico em teologia pelo IBADEP, um Instituto Bíblico do Paraná. Uma classe, um núcleo foi aberto aqui na cidade de Garapava e durante 2 anos nós tivemos aulas presenciais com professores abençoados. E como isso foi importante na minha vida. Eu comecei o curso com 14 anos e com 15 anos eu terminei com a colação de graus. Não parei de estudar,
Via que Deus tinha uma tendência para mim e embora lá no fundo eu quisesse rejeitar essa chamada e ignorar essa chamada, eu sabia que de alguma forma eu precisava aprender mais a palavra de Deus. Fiz o curso médio e depois me bacharelei em teologia. E até hoje procuro me dedicar no estudo da palavra de Deus. E a conclusão que eu quero chegar é: Deus conta com você. Agora, não abra mão da preparação, se dedique. Se você tem a oportunidade de estudar, de fazer um curso de teologia, de buscar equipar-se para servir na obra de Deus, faça isso. Quando eu olho hoje de forma retrospectiva para a minha vida, eu vejo que Deus ele foi me preparando para cada etapa, a fim de que eu pudesse servir na obra de Deus. E eu tenho certeza que na sua vida a mão de Deus também está te guiando. Você pode até não estar entendendo agora, mas Deus está preparando você para uma grande obra. As disciplinas espirituais também foram importantíssimas na minha vida. A disciplina da oração, da leitura bíblica diária, do momento devocional, de você ter o seu momento diário a sós com Deus. Não abra mão disso. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti o desejo de trabalhar mais no reino do Senhor. Eu fui batizado com 17 anos, num culto, num salãozinho pequeno que tinha 8 crentes. Eu fui batizado de uma forma miraculosa, porque o culto não era para este propósito, e eu fui batizado na oração final do culto. O Espírito Santo me selou e a partir daquele momento eu senti o desejo de servir mais no santo ministério, de fazer mais para a obra de Deus. Mas também o Espírito Santo me despertou para a oração, para dedicar-me à palavra, a ter o meu momento a sós com Deus, em jejuar, em realmente executar as disciplinas cristãs. Tive as experiências de pastorear igrejas e hoje o Espírito Santo de Deus tem me agraciado como pastor aqui da cidade de Garapava. Ainda estou na escola da preparação e quero dizer a você, atente-se para os sinais que Deus tem dado para a sua vida. Veja a mão de Deus conduzindo, para onde Deus está conduzindo a sua história. Seja sensível à voz de Deus. Não lute contra a vontade do Senhor, porque quando você lutar contra a vontade de Deus, se Deus tiver uma chamada na sua vida, você poderá pagar um alto preço. Quando eu comecei a assumir a igreja, assumir como pastor a tarefa pastoral, quantas coisas aprendi. Deixo aqui, inclusive, a minha palavra de consideração para as igrejas por onde passei, porque igrejas como a igreja de São Benedito foram igrejas que... São Benedito, São Joaquim da Barra, Guará e aqui em Garapava, foram igrejas que me abraçaram, me entenderam e procuraram me ajudar. Tiveram paciência comigo. Ainda muito inexperiente, mas tiveram paciência comigo. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, não abra mão da preparação, porque Deus tem algo na sua vida. Espero que essa pequena história sirva como exemplo, direcionamento para você. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Deus te abençoe.